Alcancei o fracasso de forma espetacular. Sabe quem disse isso? Ninguém menos que Eric Ries, o autor do livro A Startup Enxuta. E ele estava descrevendo um dos seus primeiros projetos. Um produto que ele achava perfeito, mas que no fim das contas, ninguém queria. Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que simplesmente mudou as regras do jogo para muita gente, a Startup Enxuta. Vamos entender juntos a filosofia por trás desse método que revolucionou o jeito de criar novos negócios. Vamos começar pelo básico. A maioria dos projetos nasce de uma ideia que parece muito lógica. A gente tem uma ideia genial, constrói um produto incrível e pronto, os clientes vão aparecer. Só que essa abordagem, por mais tradicional que seja, tem um risco gigantesco. E o risco é exatamente esse. Essa é a pergunta que tirava o sono do Eric Ries e de muitos empreendedores. Imagina só, passar meses, às vezes até anos trabalhando num produto para no final descobrir que ninguém se importa. É o maior desperdício que existe. É aqui que a Startup Enxuta propõe uma virada de chave, uma mudança radical de pensamento. O objetivo deixa de ser apenas construir um produto. O verdadeiro objetivo passa a ser aprender qual é o produto que precisa ser construído. Isso nos leva a um conceito central, a aprendizagem validada. É ela que redefine o que a gente chama de progresso. Progresso não é mais sobre quantas linhas de código foram escritas. É sobre o quanto se aprendeu de verdade sobre o que os clientes valorizam. Então, a grande mudança é essa: parar de medir o esforço, a atividade interna e começar a medir o aprendizado. É trocar as métricas de produção pelas métricas de descoberta. E claro, esse aprendizado não vem do nada. Ele é o resultado de um processo, de um ciclo de feedback contínuo. Pense nele como um motor que faz a startup avançar, sabe? O ciclo é bem direto: construir, medir e aprender. Primeiro, a gente constrói um pequeno experimento para testar uma ideia. Depois, a gente mede a reação dos clientes. E, por fim, com base nesses dados, a gente aprende se deve continuar ou mudar a rota. E o que é esse pequeno experimento? É o famoso MVP, o produto mínimo viável. Mas atenção, a ideia aqui não é fazer uma versão mais simples do produto final. É criar a menor coisa possível que nos permita começar a aprender, o mais rápido possível. Um exemplo clássico disso é a Zappos. A hipótese era: será que as pessoas comprariam sapatos pela internet? Em vez de comprar um estoque gigante, o fundador foi em lojas, tirou fotos dos sapatos, colocou num site simples, quando alguém comprava, ele ia lá na loja, comprava o par e enviava. Genial, né? Zero estoque, máximo aprendizado. Outro caso famoso, Dropbox. O produto em si era super complexo de construir. Então o que eles fizeram como MVP? Um vídeo simples mostrando como o serviço funcionaria. O resultado? O vídeo viralizou, a lista de espera explodiu e eles validaram a demanda antes mesmo de ter o produto pronto. E tem também o Groupon, que começou de um jeito ainda mais manual. Era um blog, um WordPress simples, com ofertas postadas todo dia. Os cupons eram PDFs feitos na hora e enviados por e-mail um por um. Totalmente artesanal, mas cumpriu o objetivo. Provou que a ideia tinha potencial. Muito bem, depois que o MVP está na rua, entramos na fase de medir. E aqui o cuidado é fundamental, porque não é qualquer dado que serve. A gente precisa coletar os dados certos. O livro faz um alerta bem sério sobre as métricas de vaidade. Sabe, aqueles números que ficam lindos no relatório, tipo total de downloads, mas que não dizem nada sobre o negócio de verdade. O foco precisa ser nas métricas acionáveis, aquelas que mostram causa e efeito claros. Fizemos X e isso gerou o resultado Y. Para uma métrica ser boa de verdade, ela precisa ter os 3 As: ser acionável, acessível e auditável. Ou seja, ela precisa levar a uma ação, ser fácil de entender por todo mundo e, claro, ser confiável. E tudo isso nos leva ao passo final, e talvez o mais difícil do ciclo: aprender. É aqui que, com os dados na mão, a equipe precisa tomar uma decisão fundamental. A gente persevera nesse caminho ou a gente pivota? É muito importante entender isso. Pivotar não é admitir o fracasso. Muito pelo contrário. É um ato de coragem. É reconhecer, com base no que se aprendeu, que a estratégia inicial não era a melhor e que um novo caminho, mais promissor, foi descoberto. A história da Votizen é um ótimo exemplo. Eles começaram com uma rede social para eleitores que não engajou, pivotaram para uma ferramenta de lobby que as pessoas não queriam pagar. E então, pivotaram de novo para um modelo de negócio B2B, vendendo a plataforma para empresas. E aí sim, deu certo.
Cada pivô foi baseado em aprendizado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o método da startup enxuta se revela como uma espécie de mapa, um guia científico para navegar no território super incerto que é começar um novo negócio. E o objetivo final de tudo isso é um só: eliminar a maior e mais dolorosa forma de desperdício que existe: o tempo, o dinheiro e, principalmente, a paixão que a gente investe para construir algo que, no final, ninguém usa. Hoje em dia, a gente vive num mundo onde a tecnologia permite construir praticamente qualquer coisa, né? Por isso mesmo, a habilidade mais importante que existe é saber o que construir. E isso nos deixa com a pergunta que todo mundo que quer criar algo novo deveria se fazer. Não é: será que eu consigo construir isso? A verdadeira pergunta, a pergunta de $1 milhão é: será que eu devo construir isso? É essa pergunta que faz toda a diferença.